Rosto de Ozempic, Ozempic Face. Você já ouviu falar sobre isso? Olá, eu sou a doutora Luciana Espina, sou endocrinologista e hoje vou conversar com vocês sobre essa reportagem que saiu recente nas mídias falando do Ozempic Face ou rosto de Ozempic como se fosse um efeito colateral dessa medicação, que tem vários vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre isso, né? O Ozempic é a semaglutida injetável, que é um análogo do GLP-1, indicado para o tratamento do diabetes tipo 2, que também ajuda muito as pessoas a emagrecerem, porque ele dá saciedade, ele reduz a fome, e aí acaba que tem muita gente usando para auxiliar nesse processo de emagrecimento, mesmo não sendo diabético. E saiu uma reportagem recente falando que as pessoas que usam esse tipo de medicamento, principalmente quem emagrece bastante, fica com o rosto caído, chamado rosto de Ozempic, como se a pessoa ficasse com uma expressão envelhecida ou uma expressão de não saudável, né? Por conta que fosse um efeito colateral dessa medicação. Gente, esse é um assunto muito importante e eu vim aqui esclarecer para vocês que é a maior besteira. Não existe Ozempic Face. Quando a gente perde peso, principalmente quando a gente tem perdas maiores do que 10% do peso corporal, é muito comum que a gente perca gordura que existe no nosso rosto, tá? E essa gordura ajuda a fazer a sustentação da face. Óbvio que dependendo da idade da pessoa, dependendo do colágeno da pele, dependendo da velocidade dessa perda de peso, algumas pessoas podem realmente ficar com o rosto com uma aparência mais abatida. Na prática, eu não tenho visto isso, pelo contrário, faz parte do processo natural do emagrecimento. Inclusive, queria chamar aqui a atenção em relação à massa magra, que é o músculo, né? Também é muito comum quando a gente emagrece, a gente não perde só gordura, a gente também perde massa magra, né? E essa massa magra que a gente perde, sobretudo, tem relação mesmo com o processo de emagrecimento, principalmente nesses emagrecimentos, né, nessas perdas de peso mais expressivas. Claro que é importante que a gente tente minimizar, né, esse efeito, ou melhor, essa perda de massa magra, e isso a gente consegue mantendo uma atividade física regular, sobretudo com exercícios que trabalham força e resistência do músculo para ajudar na preservação dessa massa magra. E uma outra coisa muito importante é a alimentação adequada. Infelizmente, tem muitas pessoas tomando esse tipo de remédio sem um mínimo acompanhamento médico, sem uma orientação nutricional, e aí, como são remédios que diminuem o apetite, às vezes tiram até totalmente a fome, a pessoa acaba reduzindo a ingestão de alimentos importantes como as proteínas, micronutrientes também importantes como as vitaminas e minerais, e às vezes pode acontecer uma desnutrição, entre aspas, que é um desequilíbrio, né, da oferta de alimentos saudáveis que a gente precisa. E no caso, como eu estou chamando a atenção aqui também da massa magra, a perda, ou melhor, a menor oferta, a menor ingestão de proteínas também pode contribuir para a perda dessa massa muscular, tá? Essa reportagem chamou a atenção, como eu falei, mais da perda de gordura mesmo facial, mas eu quis aproveitar e conversar com vocês sobre essa questão do músculo, porque também é muito comum esse assunto vir aqui no consultório. Então, gente, o importante é usar esse tipo de medicação com indicação, né? Uma indicação médica. Então, a gente pode até utilizar, mas geralmente para pacientes, como eu coloquei aqui, diabéticos ou obesos ou sobrepesos que têm comorbidades. Tem que ter um acompanhamento médico. Se houver necessidade, uma avaliação de um dermatologista. Hoje em dia a gente tem muita coisa que a gente pode fazer de preenchimento, de tratamento, que pode ajudar, né, nessa questão do rosto. Não acho que isso seja um problema. Aliás, a gente não deve tentar ver um problema onde não existe. Pelo contrário,
os pontos positivos de uma medicação como essa, que ajuda a perder peso, melhora o perfil glicídico, os pacientes melhoram, né, a glicose, melhora os lipídios, que é colesterol, por exemplo, triglicerídeo, melhora às vezes gordura no fígado, melhora a pressão arterial, são medicações que fazem proteção cardiovascular. Então, a gente está falando de trazer esses pacientes para uma saúde melhor, né? São medicações que ajudam a controlar a obesidade e todos os efeitos maléficos que o excesso de peso pode trazer para a nossa saúde. Então, isso sim deve ser valorizado, né? Como que esses remédios podem ajudar, principalmente pacientes que têm questões de dores articulares, dores ósseas, e também recuperar a autoestima, tá? Então, isso eu acho que a gente deve reforçar, que essa medicação ela tem muito mais pontos positivos do que alguns pontos negativos que podem acontecer em algumas pessoas, né? Que é essa diminuição dessa gordura facial, às vezes redução de massa magra, que a gente consegue, novamente falando, minimizar com um bom acompanhamento nutricional e com atividade física. Tá bom, gente? Então, esse era o meu recado aqui para vocês. Eu queria terminar só falando que, já que eu falei da dieta, né, ajudando nessa questão de perda de massa magra, isso não é só, não tem relação só com a medicação, né? Isso também pode acontecer com dieta, pode acontecer com a cirurgia bariátrica, isso também pode acontecer com outras medicações que não só os análogos do GLP-1, tem a ver também com a predisposição da pessoa, a idade, o sexo, o condicionamento físico e de todos os tratamentos que eu aplico aqui no meu consultório. O único que eu sei que o paciente não perde massa magra é a dieta cetogênica de muito baixa caloria, o Pronocal com substituto de refeição. Eu utilizo muito aqui o Pronocal como método de emagrecimento e como você tem um aporte proteico importante durante todo o tempo da dieta, com uma proteína de alta qualidade, os pacientes são incentivados a fazer atividade física. Então, esse é o único método de emagrecimento, até hoje que eu vi, em que os pacientes, eles praticamente mantêm essa massa magra. Não existe uma perda de massa magra importante, que pode acontecer em alguns casos, né? Então, o Pronocal eu quero colocar aqui, porque tem vídeos aqui no meu canal sobre esse método, vocês podem estar consultando, assistindo. Então, realmente, se você está preocupado com essa questão da massa magra, o Pronocal pode ser uma boa opção para você. Tá bom, gente? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de colocar aqui os comentários, de se inscrever no meu canal e também sugerir temas para os nossos próximos vídeos.